Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Editoras, jornalistas Graziela Ângelo e Graziele Flores. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação: Graziela Ângelo e Israel Salles. Boa noite. Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014. A Assembleia do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga não determina o fim da instituição e chapa está sendo constituída para a próxima eleição da companhia. CPI dos remédios, por enquanto, não deve ser instalada, mas vereadores ainda esperam esclarecimentos da Prefeitura. Secretária de Saúde de Caratinga explica como vai funcionar a unidade de pronto atendimento 24 horas, UPA, que vai assumir casos de urgência e emergência do PAN. Circunstâncias e autoria do assassinato do comissário de menores ainda não foram esclarecidas. Perícia da Polícia Civil desmente versão de que Maurão teria morrido baleado. Campanha de conscientização sobre leis municipais do Departamento de Fiscalização da Prefeitura chega à Praça Getúlio Vargas. CDL Caratinga alerta para horário de atendimento do comércio no período de carnaval. Bancos só retomam atendimento na quarta-feira. Taça Libertadores da América. Atlético Mineiro busca segunda vitória na competição na noite de hoje contra time colombiano. Oferecimento Tradição Soluções Imobiliárias. Magnata Móveis. É mais que promoção, é respeito com você, consumidor. Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde, um plano de vida. A assembleia que aconteceu na noite de ontem no Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga decidiu pela continuidade das atividades da corporação. Em entrevista do presidente da corporação, Raimundo Dias, ao Jornal do 89, nesta terça-feira, foi cogitado o fim da instituição, o que não aconteceu. O que se aponta para as próximas semanas é a oficialização de uma chapa que deverá disputar as próximas eleições. Os integrantes da chapa estão se mobilizando para regularizar as últimas pendências para assumir a entidade. Roberto Ferreira é o candidato à presidência. Ele é de Sapucaia, conhecido pelo envolvimento com o abrigo de cães e gatos do distrito, o Latimia. Foi ele quem organizou o bingo da instituição no ano passado e também está à frente do bingo dos bombeiros. O mandato do atual presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, Raimundo Dias, terminaria em abril, mas as eleições devem ser antecipadas para o mês que vem. O comandante fez um balanço da Assembleia da noite desta terça-feira. A Assembleia ela foi convocada de maneira extraordinária. Os assuntos discutidos aí seria mediante os questionamentos que a Prefeitura Municipal de Caratinga fez através do prefeito, pedindo as viaturas e também a instalação aqui. Então eu chamei uma Assembleia, convoquei uma Assembleia extraordinária para tratar exatamente desse assunto. Uma vez que, se a Assembleia decidisse em fechar as atividades, hoje eu estaria pronto como presidente da instituição em fazê-lo. Fechamento. Mas já que a Assembleia decidiu que o Corpo Bombeiro de Caratinga não deve fechar, pela sua ampla maioria, nenhuma das pessoas que compareceu à Assembleia optou em fechar o Corpo Bombeiro. 2 pessoas absteve-se, mas a maioria para dar continuidade ao trabalho do Corpo Bombeiro. Já tem uma chapa, ela falta alguns detalhes aí, obedecendo o estatuto. Então a gente vai fazer uma nova convocação e aí o Corpo Bombeiro será passado aí para uma nova diretoria e eu vou já antecipadamente felicitar eles, muito sucesso. Então eu estou simplesmente antecipando a eleição, antecipando a questão de uma renovação da nova diretoria. Apareceu pessoas, com novos pensamentos, novas ideias, e a gente vai estar aí, mesmo nos bastidores aí, quem sabe até ajudando na questão como voluntário também, porque a instituição merece todo o respeito e consideração que já tem. Então fiquei muito feliz com as pessoas que aqui compareceram e que fizeram ali verdadeiros comentários muito positivos a respeito do bombeiro. Digamos que não é dessa vez que o CBVC, com 12 anos de história, vai acabar, Pelo menos não foi decidido por isto aí.
Ainda de acordo com o comandante, será convocada uma nova assembleia para depois do Carnaval para oficializar a chapa que irá disputar a eleição. O pleito deve acontecer ainda em março. A bem da verdade, essa chapa ficou incompleta. Então nós temos que obedecer estatuto, ficou incompleto, então nós temos um prazo pelo estatuto. Eu vou novamente publicar no jornal de circulação na cidade, convocar uma nova assembleia e essa assembleia decidirá, acredito eu, já não mais pelo fechamento, como hoje foi questionado, e já sim viabilizar essa nova diretoria. Então, aproximadamente aí depois do Carnaval, porque vai dar a semana do Carnaval, após a festividade de Carnaval, mesmo porque a gente tem que estar aqui de plantão. Roberto Júnior Ferreira, que por enquanto encabeça a chapa única, espera contar com as parcerias para sanar as dívidas da corporação, principalmente a ajuda do empresariado de Caratinga. E até agora tem uma chapa única, que é a minha chapa, e eu tenho projetos grandes com o Corpo de Bombeiro. Infelizmente ele está numa situação que hoje ele é uma bomba que já está com o estupim aceso, mas ainda tem como apagar esse estupim. Eu tenho um projeto aqui para esse Corpo de Bombeiro, porque esse Corpo de Bombeiro ele é muito importante na cidade. O bombeiro ainda tem pessoas na cidade que querem ajudar o bombeiro. Então a gente vai buscar meio com essas pessoas, já tem alguns contatos, para poder tocar isso aqui para frente. Já tem empresários procurando aqui a corporação para poder ajudar. Ontem mesmo já foi pago conta de telefone. Tem empresários aí que foi procurado ontem também, que vai ajudar com combustível todo mês daqui para frente. Então tem muita pessoa, tem muitas sensibilizada com isso aqui, porque, igual eu já disse agora há pouco, isso aqui trata de vida humana. Então ainda existe pessoas que querem realmente estender a mão para o próximo. Jornal da 89. Muita explicação e pouco esclarecimento. O polêmico assunto da compra de cerca de R$500 mil em medicamentos pela Prefeitura de Caratinga voltou a ser o tema central da reunião da Câmara Municipal da noite de ontem. No ano passado, a Prefeitura gastou este dinheiro sem licitação para a aquisição de medicamentos e os legisladores buscam justificativas para o fato. Ainda na tarde desta terça-feira, chegou a acontecer uma reunião entre vereadores, a secretária municipal de saúde, Sueli Amorim, e o secretário municipal de fazenda, Juarez Júnior da Silveira. No encontro, buscaram-se novas explicações sobre o assunto. Após a reunião na noite de ontem, o vereador Diego da Civil disse que já está analisando a compra de alguns medicamentos. Ele afirmou ainda que está montando uma comissão para averiguar mais detalhadamente a aquisição dos remédios. Que na quinta-feira passada, o funcionário lá da UFA, da Secretaria de Saúde ali atrás do CTC, ele informou que especificamente em relação ao Herceptin, havia a saída apenas de 2 frascos, e na verdade eram 7. Então a gente estranhou isso, a gente colocou isso em ata, mas aí a Comissão de Saúde ela achou por bem fazer outras visitas, inclusive na Secretaria de Fazenda. E ontem, com o secretário de Fazenda, nós argumentamos isso. Ele também achou estranho, falou que poderia ter havido algum equívoco, E hoje telefonou para a secretária, naquele momento ele não encontrou ela, e hoje ele veio aqui e eles deram a resposta. Aí esse mesmo servidor ficou sem graça, falou com a gente que ele se equivocou, que na verdade ele assinou 2 saídas, mas outros servidores assinaram 5. Aí eu quero passar para a sociedade que na verdade os medicamentos é mais de R$500 mil, mas aí para a gente não entrar talvez num emaranhado de documentos e não conseguir às vezes concretizar aquilo que as pessoas estavam falando, e através de algumas informações também chegou-se ao consenso especificamente na questão do Herceptin, porque nós tínhamos comentários que havia saído apenas 2 caixas. Então a secretária trouxe hoje aqui alguns documentos, fez algumas argumentações, mas a gente disse o seguinte: se ela franquear o acesso para a gente, e eu acredito que ela vai fazer isso, ela se colocou à disposição, a gente então vai estar fazendo montando uma outra comissão, convidando quantos vereadores quiserem, e nós vamos estar ainda em loco, dizer para a sociedade que ficou dúvidas ainda, até porque nós só olhamos a questão do Herceptin. Tem o Afinitorp, que ele também custou R$13 mil, nós queremos saber se também há a ordem judicial, e fora esses 2 medicamentos, que eles são muito caros, existe uma afinidade de outros também que foram adquiridos sem licitação. Então nós temos que apurar, nós vamos fazer uma comissão, e eu até falei com a secretária e aleguei o seguinte, que é melhor a gente estar falando naquele momento ali para saber se realmente a gente vai ter esse acesso, porque se necessário for, nós vamos fazer a perícia até em alguns documentos. Até porque
o intuito da gente, às vezes, é mal interpretado de desconfiar, mas é porque houve uma contradição. Houve uma pessoa que informou categoricamente que havia apenas a saída de 2 medicamentos e hoje aqui nessa casa ela já afirma que houve os 7. E algumas assinaturas têm apenas rúbrica, né, a rubrica de pessoas que você nem entende, apenas um visto e sequer possui carimbo. Então nós temos que ouvir essas pessoas também para saber se são funcionários e saber se esses medicamentos realmente saíram, bem como os outros medicamentos. Inclusive a tomada de preço que nos foi passada, o que a secretária, mas o secretário de Fazenda nos informaram? Que eles tomaram por base esse medicamento Herceptin, que ele foi comprado nesse mesmo valor de R$ 14.722 pela administração passada. E eles argumentaram também que houve uma tomada de preço em janeiro. Só que o que nos estranha, as informações que nos são passadas, existe uma tabela, ela limita o valor de medicamentos, ela tem o mínimo e tem o máximo. O Herceptin, por exemplo, o valor máximo dele foi o valor adquirido, R$ 14.722. E nas duas tomadas, na tomada de preço que eles fizeram, nos 2 orçamentos de 2 farmácias aqui em Caratinga, esse Herceptin, eles colocaram um valor de 16 mil e alguma coisa. Aí a gente fica na dúvida, será que montou alguma coisa? Que me desculpe a gente estar falando isso, mas é porque se tem um limite máximo, por que foi aceitado algo que passou do limite? Então, se não pode também, essas farmácias também terão que ser apuradas. Elas terão que ser levadas ao Ministério Público, que quem sabe pode ser uma montagem. Estou aqui falando porque isso, infelizmente, nos deduz pelas informações que nós temos. Mas nós vamos apurar também, com certeza. Se não houver isso, a gente vai voltar aqui à imprensa e vai sanar todas as dúvidas. O vereador Rominho Costa afirma que a prefeitura tem tentado sanar as dúvidas quanto à aquisição dos remédios e, por isso, a CPI cogitada na reunião da semana passada por alguns vereadores não se fez necessária. Nós temos que pensar na população de Caratinga, no atendimento delas e nessas questões principalmente de medicamento, onde não pode faltar os medicamentos para essas pessoas. A questão da CPI é uma questão onde, quando nós, os vereadores, partem para esse lado, é porque eles não estão sendo atendidos. Nós temos sido muito bem atendidos nas secretarias, pelos secretários que temos também feito o convite a eles de vir aqui nesta casa, esclarecendo as dúvidas de todos os vereadores. Foi feito vários argumentos, vários pedidos a eles de informação, vários pedidos de documentação e dentro desses pedidos eles nos atenderam e esclareceram muitas dúvidas nossas. É um longo processo, onde todos os vereadores têm as suas dúvidas e vão estar cada um se inteirando deste assunto e esclarecendo as suas dúvidas individualmente. A seguir, circunstâncias e autoria do assassinato do comissário de menores em Santa Rita de Minas ainda não foram esclarecidas. Perícia da Polícia Civil desmente versão de que Maurão teria morrido baleado. Campanha de conscientização sobre leis municipais do Departamento de Fiscalização da Prefeitura chega à Praça Getúlio Vargas.